Boa noite. Eu queria fazer duas perguntas para a Lívia e para a Cida. Assim, eu queria contextualizar as perguntas. Me parece que há 30 anos não faríamos essa discussão sobre a relação jovens e drogas e reuniria esse público. Nesse sentido, eu vejo como positividade. Estamos sentados aqui para discutir a relação entre jovens e drogas. E é nessa olhar da positividade que eu faço a pergunta para vocês, que é assim, historicamente, duas instituições foram formadoras de crianças e jovens, a família e a escola. E nós consensualizamos que algumas coisas estão postas para a família e para a escola. Nossas falas remetem a isso. No entanto, nunca vivemos uma época tão cultural como a nossa. E nesse momento, jovens são portadores de cultura, jovens são portadores de valores. A pergunta que eu faço para vocês é: como pensar nesse momento? Para nós adultos tem um certo consenso que tem um problema nessa relação. Todos que estamos aqui nos defrontamos com esse problema, tudo bem? Não temos saídas coletivas e às vezes não temos saídas individuais para essa discussão. A minha questão é como pensar, sim, o papel dos ambientes virtuais, que aparecem em algumas falas, nesse novo contexto dessa discussão. Essa é uma. A segunda, se jovens são portadores de cultura, como pensar os jovens nesse debate? Porque aí tem uma dimensão, e eu estou no meio dos jovens, que eu trabalho com jovens, é como pensar o papel das escolhas que os jovens fazem. Porque no mundo adulto, o que nós estamos falando, todos nós, num grau maior ou menor, concordamos com essas coisas. Mas tem um sujeito coletivo que está interferindo nessa história e que poucas vezes a gente tem diálogo como estamos tendo aqui, né? Por isso que eu acho que é saudável esse debate que traz família, escola, para discutir isso, mas tem um sujeito que precisa vir para o debate e provavelmente as coisas que nós elencamos como problemas não estão no universo dos jovens. Então, eu saio daqui convencido que nós estamos certos, mas amanhã, ao me defrontar com vários jovens, eu tenho certeza que eles não têm essa certeza que nós temos. Essa é a minha questão do papel dos ambientes virtuais e o papel da escolha, que nunca é uma escolha coletiva, no limite é individual, e esse é o nosso dilema. Obrigado, gente. Acho que a sua fala suscita uma série de debates, né? Acho que o primeiro é quando você disse essa discussão não seria feita há 30 anos atrás, né? Então a gente tem que pensar em que valores estão presentes ou não estão presentes nessa pós-modernidade. Ou modernidade, porque alguns teóricos dizem que a modernidade não terminou, não é? Então, hoje nós temos presente nós temos hoje uma crise que é de autoridade, né? Isso a gente precisa ter bem em mente isso. E a crise de autoridade, ela afeta a escola, ela afeta a família, ela afeta a sociedade. Um exemplo bem banal, né, de como essa crise de autoridade está presente nas nossas relações é quando vocês vão ao médico ou recebem o exame médico, a gente abre o exame, não abre? Eu abro. E aí, além de abrir o exame médico, o que a gente faz? Google. E aí, nós vamos discutir com o médico. Nossos avós faziam isso? Não faziam isso. Isso é um exemplo de crise de autoridade. Então, quando nós falamos que os adolescentes não nos respeitam mais e tal, mas nós também questionamos figuras que seriam inquestionáveis antigamente. O padre, o pastor, as figuras religiosas, o Papa, por exemplo. Nós questionamos o médico, né? Nós questionamos o professor, nós questionamos o presidente, nós questionamos os políticos. Então, pessoas que seriam de referência não são mais uma referência completa.
né? E isso é algo que está presente na pós-modernidade. Há um relativismo muito grande de valores, tudo pode. E aí nós perdemos essa referência, né? Mas temos um valor que está muito presente, que é o individualismo e o consumismo. E isso tem tudo a ver com o uso de drogas. Então nós perdemos o sentido do coletivo. Então esse coletivo que está muito presente no ambiente virtual, né? Que aí é outra questão que você coloca. Então acho que não dá para descontextualizar a educação desse contexto pós-moderno. Então nós temos que pensar o quanto, né, que esse individualismo e esse consumismo guiam as nossas ações. E aí tem tudo a ver com o que a Cida falou, da questão do tempo, de como nós não achamos tempo, de como nós não nos desconectamos do celular e não nos conectamos às pessoas. Então nós precisamos achar esse tempo. Ou em síntese, o que eu quero dizer é que nós precisamos questionar os valores que estão presentes no mundo atual e que nem sempre são claros. E questionar esses valores significa também questionar as nossas ações, como nós estamos conduzindo o nosso tempo, a nossa profissão, não é? E a relação que temos com os nossos filhos. Agora, outra questão que você coloca importante é: cadê os jovens nessa discussão? Não é? E aí é que nós... se existe uma crise de autoridade, se eles nos questionam, por mais que nós nos coloquemos como figuras que coloquem limites e tal, eles vão questionar esses limites. E aí nós precisamos, esse diálogo aberto, que a Cida fala e que eu defendo também, e que a Escola Viva tem aqui espaços de assembleias e rodas de diálogo, é aí que nós colocamos os jovens. Né? Como é que vocês veem esse problema? Como é que esse problema aparece na vida de vocês? Como é que isso afeta? Como é que vocês sentem isso? Quais são as preocupações que vocês têm? E eu concordo, nós temos que trazer o jovem para a discussão, e acho que nós nem precisamos trazer o jovem para a discussão. Eles pedem a discussão o tempo todo. Eu tenho certeza que o nosso filho que vai na festa do amigo e que o amigo se embriagou, né, e passou muito mal e deu PT, eu tenho certeza que se há um diálogo aberto, uma relação de confiança com a família, ele vai contar essa história para o pai e para a mãe. Tentem lembrar das coisas que os filhos de vocês contam. Eles não contam? E quando eles contam, o que é que será que eles estão buscando da gente? Uma orientação. Eles querem saber o que nós pensamos, né? Então, assim, trazer os jovens assim, é ter uma escutativa. E nesse diálogo, ir em direção àquilo que eles estão nos pedindo. O que eles nos estão nos pedindo é: pai e mãe, sejam sinceros comigo. Contem como é que era. Você também tinha medo? Nós precisamos falar dos nossos sentimentos. Na minha época não podia, mas eu soube de um caso que era assim, e a pessoa sofreu muito e tal. Esse diálogo aberto, e às vezes nós temos medo de contar quais são os nossos medos ou quais eram os nossos medos. Nós temos receio de falar abertamente. E isso é um erro nosso. Quanto mais nós pudermos falar como nós nos sentimos agora, como nós nos sentíamos, quais são as nossas aflições, quais eram as nossas aflições, nós aproximamos mais os nossos filhos e os nossos alunos de nós. E os nossos alunos e filhos adoram uma história. Então, contar como era na época da nossa avó, e contar como era na nossa época, cria uma baita de uma conexão e de sentido para eles. Aliás, para eles poderem entender o momento presente, eles precisam entender qual foi o momento passado, para eles estabelecerem uma conexão e projetarem um futuro. É aí o perigo da pós-modernidade, porque nós vivemos o presente. Carpe diem. Aproveitem o dia. Nós vivemos a época do hedonismo. Nós precisamos ser felizes, nós precisamos ter prazer. Epa, não é bem assim.
O desafio do jovem na pós-modernidade é encontrar um sentido para a vida. Antes nós tínhamos na modernidade se tinha uma clareza do que ia acontecer. Ele ia estudar, ele ia fazer uma faculdade, ou ele ia fazer um curso técnico, ele ia ter um emprego, ele ia casar, e o futuro estava desenhado. Hoje o futuro não é claro para ninguém, não é claro para nós. Ele tinha uma religião que era muito clara, ele ia, né, nós íamos, ou nossos avós iam. Hoje nós não temos muita clareza do que nos guia espiritualmente, nós não temos muita clareza se teremos emprego. E hoje também não é muito claro se é necessário realmente fazer uma faculdade, já que, né, o conhecimento está na mão. Então, o desafio do jovem é encontrar um sentido para a sua existência, e não é pouco. Não é pouco. Esse desafio não é pouco. E talvez isso... Isso não transforma esse desafio em dilema? Acho que sim. Acho que sim. Só uma coisa. A ordem. Então, não sei se a Cida quer fazer algum comentário sobre a pergunta do Marcelo. Depois estava aqui, não é? Inscrita. É Marcelo, né? Aqui também. E você estava falando da tecnologia, da coisa coletiva no virtual, né? E ela falou muito bem dessa diferença, essa troca de informação, por exemplo, dela com a avó, né, que cria essa conexão, me faz pensar o seguinte, que nós, primeiro, não podemos negar que a tecnologia está aí, que o coletivo se apresenta de forma diferente e que este jovem, que é nosso filho, não passou pelo que a gente passou. Uma vez um cliente meu, adolescente, falou assim, então, mas porque eu queria ficar no celular durante a sessão. Eu falei, desliga. Não, você vai falar comigo, você vai ficar no celular. Não, mas na minha época que não tinha nem celular. Não? E como você fazia? Eu fazia, ué. E se alguém te ligasse? Deixava recado. Aonde? Anotava e grudava na geladeira. A sessão inteira ele usou para entender e descobrir o que era isso, o mundo sem celular. Então, os pais, eu acho que a gente cai num equívoco, eu também, me incluo, de discutir o que é melhor ou pior, o que era mais legal ou menos legal, o que era mais certo ou o que é mais errado. Não dá para discutir isso, gente. O mundo está caminhando, o milênio está aí, as coisas progrediram. Então, as comunicações coletivas, principalmente para a galerinha que nasceu sendo filmado pelo celular do pai no centro cirúrgico, ele vai fazer amigo na internet. Ele vai pedir para a menininha do prédio dele, que mora no andar em cima, que quer ficar com ela, mas não vai descer lá embaixo para ficar com ela. Aí o que acontece com a família? A partir do momento que a família para de brigar internamente para saber o que é mais legal ou não e aceita que a realidade atual é essa, ela começa a criar possibilidade de descobrir novas formas, como, por exemplo, a Lívia falou, falar do meu passado para o meu filho, de trazê-lo para a coletividade interrelacional, sem desmerecer nem desprezar o que é o coletivo virtual hoje, que é importante, está na vida deles. Eles só sabem viver assim. Nós, se conseguirmos, vamos mostrar para eles que já foi de outro jeito e que hoje ele pode ter amigos numa roda sentado no prédio dele e pode ter amigos do mundo inteiro na internet. Então, acho que o caminho, primeiro, é a aceitação, né? É a observação, é a constatação de que jovem está na minha mão hoje, de como que é a vida dele, e qual é o meu papel como pai e mãe para contar para ele aquilo que ele não sabe, mostrar para ele aquilo que ele desconhece e fazer essa ponte entre a realidade dele e a nossa. Vocês já viram aquela propaganda da fita cassete? O jovem, é de uma bolacha, né? O jovem está com um CD Play, sei lá, o celular, tal, lá, chega o pai, de repente ele vê o pai dele, jovem, com a idade dele, chega com um fone de ouvido desse tamanho e um gravador cassete. Aí o pai fala para o filho, cara, cabem 20 músicas. Aí o filho olha para o pai,
Mas aqui cabem 3.000. Ai, pai, esquece, no teu tempo não tinha celular. Quer uma bolacha? É isso, gente. Então, vamos lá. Aqui e depois aqui. Vamos lá. Na verdade, eu queria colocar o que o Marcelo colocou, da gente trazer os alunos, os nossos filhos, para discussões como essas, que eu acho que são muito importantes, porque eles têm o mesmo interesse em saber, não talvez como a gente deveria ter educado os nossos filhos, ou como a gente tem que lidar com eles daqui para frente, ou como é que a gente tem que tratá-los de uma maneira que eles não tenham essa sensação que necessitam, enfim, toda essa história. Mas, sim, de repente, mostrar também os perigos, porque isso a gente sabe, o perigo que a droga faz para nós, nos deixa dependentes, estraga nosso cérebro, enfim, o mal que faz à saúde, nós conhecemos. Eles desconhecem, eles até questionam o quanto que é. Poxa, mas você também toma um vinho à noite, e aí? Eu falei, tá, eu tomo um vinho à noite, mas eu não encho a cara, eu não dou PT, eu me comporto, eu tenho certos limites, e isso eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda também o que significa você passar desses limites durante vários e vários dias e noites que você sair, então o bacana é encher a cara, dar PT, e isso vai acontecer. Então, isso eu acho que seria interessante colocar para eles, talvez um círculo de discussão assim, mais virado às dúvidas e às questões deles. Aí eu tenho uma outra pergunta, mais específica com o que você falou. Você tinha comentado na tua apresentação a dependência... Base genética? Isso, genética. Eu queria entender isso. Que você explicasse um pouco mais sobre isso. É o seguinte... Deixa só, então, a Thaís responder a primeira pergunta e aí a Cida responde a outra. E depois vamos para cá, tá bom? Você tem alguma questão complementar? Que eu queria saber da escola, que sistematização de atuação e de informação vocês dão para os alunos. Porque a minha sensação, minha filha está no 2º ano do ensino médio. Então, assim, acho que de tudo que a gente está falando, de valor e tudo, e numa época de internet, de conhecimento, o que eu sinto é que eles têm muito pouco conhecimento objetivo, mas é assim, científico, não de valor, científico. E aí que eu acho que talvez a escola seja um espaço mais propício para ter esse tipo de informação. Então, eu queria saber, assim, a escola, que frequência tem, que objetividade tem em relação a esse assunto, e também porque houveram alguns casos, desde o ano passado e já esse ano, de expulsão da escola, por uso de droga dentro ou no entorno, e eu acho que, como você falou, eu acho que a gente sabe, talvez a gente não fale, mas não são 5 quarteirões de distância que a gente sabe que estão vendendo. Meio quarteirão, a gente sabe que tem ponto de venda de cigarro, de droga. Então, assim, que objetividade, que frequência a escola fala disso, porque me parece também que esses casos assim, de expulsão, ou pelo menos que a minha filha tenha me relatado, não foi devolvido e nem discutido isso com os alunos. Os alunos sabem quem estava usando, onde estava usando, que o aluno foi expulso, por exemplo, mas que isso depois não teve um retorno para os próprios alunos e uma conversa. Então, a minha questão, já que você vai responder para ela, é assim, que é conhecimento. Eu acho que é importante essa discussão de valor, de emoção, mas como que a escola coloca isso no dia a dia, não é eventualmente, é no dia a dia. Entendeu? Bom, acho que tem 2 questões que é trazer para o debate, como esse, e a questão curricular. Existe na questão curricular em disciplinas específicas que tratam do viés da droga na relação com a saúde, que é a disciplina de biologia e química, no currículo todo, isso está previsto e existe nas aulas dos professores. Existem debates também que não abordam só a questão científica e da saúde, que abordam também as questões sociais. Sua filha é de 2ª série do médio, ela deve ter comentado com você que acho que há 2 semanas atrás, 2 semanas e meia, a gente promoveu uma roda de conversa interdisciplinar
com os E professores. todos ficaram quietos, pelo que minha filha falou. Não foi assim. Então, é importante. Que não teve. Ela falou, mãe, as pessoas se sentiram tão intimidadas que, na verdade, que um espaço Então, que seria... é importante essa devolutiva. Essa devolutiva ela falou, dela. ninguém falou nada. Porque, na verdade, parece que a gente está promovendo como é que aconteceu, mas foi de uma outra dimensão. Eram 3 disciplinas de naturezas diferentes que promoveram a conversa e a abertura de uma roda de conversa, que, na verdade, é uma característica e um formato que a gente acredita muito. Acredito que muitos devem ter se sentido tímidos, constrangidos no começo, não querendo falar. É muito natural, porque você precisa criar espaços de confiança, de se sentir bem, de entender o que vai acontecendo. Por isso que não pode ser esporádico, ele tem que ser constante, porque ele tem que ser retroalimentado, para o jovem entender que aquele espaço é legítimo e acontece, não é um fato eventual. Ele vai fazer parte dessa rotina de diálogo e de conversa. Fora o diálogo entre iguais, que a gente chama, mediado por adultos que são professores, existe curricularmente, na aula, em algumas disciplinas específicas, o debate no âmbito da saúde, dos impactos do tabaco, do álcool, da maconha. Nós tivemos até, esse ano ainda não chegou no momento, um debate sobre quem é contra a legalização, quem é a favor de se vestir como sujeito social e defender o porquê. E eles têm que fazer pesquisas dos países que são a favor, dos que são contra, porque muitas vezes é uma discussão de senso comum. Então, os debates têm que propor um aprofundamento de pesquisa, de entender de que lugar fala. Porque ela está falando do médio, eu ia falar isso agora. Mas o 8º e 9º ano tem uma PI, uma proposta integrada, que aborda as questões de droga. Então, no período de aula, constante, uma vez por semana, é para discutir essa questão. E eu acho que a dimensão que você traz é independente do currículo, do espaço de sala de aula, o quanto a gente pode promover uma mesa redonda para jovens, que também é importante e interessante, trazer outros sujeitos que não estejam no cotidiano deles, para que eles tenham contato e possam fazer esse exercício que vocês estão fazendo. Então, a nossa proposta ela é para pais, para alunos e para funcionários também. Então, a gente tem toda uma programação onde vai abarcar os inspetores, principalmente, os professores, com certeza, mas os inspetores, para nós, são extremamente educadores dos nossos alunos. E eles também precisam ter a informação, mas a formação. O próprio nome, culturalmente, já falei, inspetor, parece que eles estão lá só para vigiar, mas eles são pessoas que têm, eles são os olhos da coordenação na relação com o aluno, e eles têm muita percepção de como os jovens estão interagindo no pátio, na entrada, eles sabem quando chega triste, eles atuam conosco como educadores. Então, esse espaço de debate vai para o âmbito dos profissionais e também de mesas redondas e propostas de trazer pessoas para conversar com os alunos também. Talvez seja interessante colocar uma pessoa que passou por isso, fez um tratamento, para ela contar também o que fez ela começar, o que ela passou. Isso é uma possibilidade. A gente tem que estudar bastante. Existem linhas que são a favor dessa metodologia de trazer alguém que passou. Existem outras linhas que não, e aqui eu não estou dizendo se a gente vai trazer ou não, a gente sempre estuda as possibilidades, porque o jovem também tem uma dimensão de também poder pensar que aquela pessoa passou por tanta coisa porque ele vive hoje. O passado para ele não interessa, o futuro está distante, e ele diz, o cara conseguiu, com certeza, como ele está bem. Ele não tem a dimensão de todo o percalço que essa pessoa talvez tenha passado para superar aquela questão. É uma possibilidade, eu não nego essa possibilidade, existe, mas você tem que pensar muito bem qual é a abordagem que vai ser feita quando você convida um ex-dependente para estar no contato com eles. Existem diversas linhas para se trabalhar. Existe a do choque, que você leva para visitar lugares. Quer dizer, existem
nem certo, nem errado, nem muito pelo contrário. A gente precisa pensar aquilo que conversa com o propósito e qual é o impacto que a gente quer trazer para o jovem. Não, a gente não descarta a possibilidade de acontecer um bate-papo conjunto. Eu acho que tem momentos que são importantes com vocês, porque vocês também podem colocar os fantasmas que vocês têm, tipo... Até pergunta assim, me explica onde eu encontro, onde eles costumam... Sabe essas coisas, às vezes, do dia a dia? É importante. É importante um espaço para eles também se colocarem, e a gente não descarta a possibilidade de um conjunto de conversas. A gente já fez na nossa experiência diária como educadora na escola, nós já tivemos várias pequenas rodas de conversa com famílias e os filhos juntos, e, às vezes, em questões mais pontuais e individuais, a gente diz, vem que eu não vou participar dessa conversa, eu só vou ficar aqui mediando. É você que vai conversar com seu pai e eu vou ser a mediadora dessa aproximação. Mas, no coletivo, é interessante também, a gente não descarta. A gente já tem uma programação de trabalhos previstas para 2017, a gente teve ações em 2016, mas há uma possibilidade de tê-los juntos também. E só retomar só uma questão das saídas de alunos, que é importante vocês saberem como a gente atua. A gente não tem como determinação que um caso já está definido que alguém que tem algum envolvimento com drogas já está expulso da escola viva. Não é assim que a gente acredita e que a gente atua. As coisas são feitas de contextos, tem que se entender em que contexto aquilo está se dando e acontecendo, o que está acontecendo, e há uma análise quando alguma coisa é detectada ou quando a gente tem alguma situação que é deflagrada, nós, então, conversamos com esse aluno, imediatamente chamamos a família, a escola também se reúne depois, esse aluno fica um tempo afastado para que a gente possa apurar o que está acontecendo, chama a família para conversar individualmente, tem uma conversa conjunta, uma conversa sozinha. A gente instaura um conselho de educadores que tem relação com aquele aluno e com aquela situação, escuta os diversos sujeitos da escola que interagem com aquele aluno e com aquele espaço, para entender as diversas perspectivas. Professores, direção, coordenação, inspetores. É um conselho porque é importante para nós entender as diversas dimensões e visões que as pessoas têm a perspectiva daquele assunto. A gente não tem, e não tenho nada contra, cada escola opera de um jeito. Eu já trabalhei em escolas que era deliberado que uma pessoa tomava decisão se fica, se não fica. Nós não. Nós preferimos trazer essa reflexão para um conjunto de educadores, olhando os diversos pontos de vista. Nós convidamos esta família e esse aluno para participar desse conselho e poder colocar o ponto de vista deles, e isso parte para uma análise. Nós já tivemos encaminhamentos de alunos que ficaram conosco e de alunos que não ficaram conosco. Isso vai depender de toda uma análise que é feita. Quando você diz, mas eles não tiveram retorno do caso, porque a gente não estuda o sujeito naquele caso. A gente trabalha com a situação da droga estar dentro daquele espaço escolar. A gente não traz o sujeito para o cerne da discussão com o grupo. Não interessa se é aquele sujeito ou não, interessa o fato, o princípio e o que a gente pode aprender e discutir sobre aquele princípio. Não é escondido também, porque eles mesmos se comunicam. Eu acho que a gente tem uma questão não é nem um sigilo, é um cuidado, que eu acho, porque a nossa intenção não é de exposição ou de julgamento, e, muitas vezes, quando um aluno sai da escola, não é porque a gente não acredita e acha que há um julgamento moral, que ele não pode ficar com os outros alunos. Muitas vezes, a gente se posiciona que nós acreditamos que dizer para aquele aluno e para aquela família que um limite foi quebrado e que não podia ser quebrado, é importante como educadores. A gente acredita que é uma forma de ajudar na construção desse caminho.